Muito bem, você que nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram, Itamar Gonçalves, hoje vamos fazer uma visita aqui em Valinhos. Eu vim aqui em Valinhos, no gabinete da prefeita Capitã Lucimara, porque tem muita coisa acontecendo, gente, muita coisa, e a gente vai bater mais um papo com ela de novo. Capitã, obrigado por atender a gente, por receber mais uma vez, e levar, não só para Valinhos, mas para toda a região metropolitana de Jundiaí e de Campinas, as notícias do dia a dia. Como é que está, Capitã? Tudo bem? Eu que agradeço imensamente, Tamara, a oportunidade da gente conversar, da gente falar um pouquinho das realizações, do que tem acontecido aqui em Valinhos. Olha, e é muita coisa, viu? Eu vou dizer uma coisa, eu até trouxe, eu não costumo andar, gente, é difícil vocês verem um vídeo onde eu tenho anotação, está sempre no CPU, mas é tanta coisa em Valinhos, eu gostaria de fazer um comparativo. Antes de falar dos temas aqui, prefeita, quero ser bastante objetivo. Quando a senhora assumiu a cidade, como a senhora via antes a cidade e o que aconteceu depois que a senhora assumiu o governo? Fala dessa diferença. Olha, Itamar, eu vou fazer um comparativo para ficar bem claro de todas as pessoas, para que todas as pessoas possam entender, né? Vou fazer um comparativo que sempre vem na minha cabeça. Eu imaginava que quando eu assumisse a prefeitura de Valinhos, né, o executivo de Valinhos, pensando aí na máquina pública, 3 mil servidores, né, a cidade que a gente tem que cuidar, eu imaginava que eu fosse encontrar uma casa precisando de uma faxina, né? Arrumar as coisas, colocar as coisas abaixo, fazer aquela limpeza, né? E quando eu cheguei aqui, Tamar, o que eu encontrei foi uma casa caindo aos pedaços, precisando de uma imensa reforma, uma reforma nas bases, uma reforma estrutural. Foi assim que eu encontrei. Para você ter uma ideia, não tinha computador, não tinha internet, não tinha o básico para os profissionais trabalharem, faltava de tudo. E a cidade, ela permaneceu esquecida, parece que as coisas de manutenção básica, rotineira, elas foram esquecidas. Então a gente vem trabalhando muito desde o primeiro ano. Um dos aspectos dessa informatização do sistema aqui do municipal da prefeitura foi a partir daí, né? Hoje está tudo informatizado. A gente tirou do zero isso. Tirou do zero. Veja, eu imaginava alguma coisa nesse sentido. E um fator complicador que atrapalharia qualquer um foi a pandemia no primeiro ano, né? Isso foi um grande entrave. Sem dúvida. Itamar, a gente não pode esquecer, né, que ano de 2020, que foi o ano da eleição, né, e 2021 principalmente, o mundo estava em uma grande pandemia, que fez com que nós focássemos, né, as soluções na parte da saúde, para que ninguém ficasse sem atendimento. E tivemos um êxito enorme. Então, Valinhos, a gente sempre estava à vanguarda, sempre se antecipando na vacinação, na prevenção, em tudo. Então, eu tenho muito orgulho e uma paz muito grande de que eu fiz tudo o que era possível fazer durante a pandemia, mas a gente não parou por aí, porque todos os projetos, tudo que a gente precisava implementar, né, a gente foi já fazendo para iniciar 2022 aí trabalhando muito. Olha, eu vou dizer uma coisa, prefeita, a senhora e a você que nos acompanha. Eu me lembro, antes da prefeita ganhar a eleição, eu disse em um dos vídeos que eu fiz, falei, a Capitã Lucimara vai ganhar a eleição, vai enfrentar dificuldades, porque nunca tinha assumido o executivo, a prefeitura, era da Polícia Militar, né? Falei, vai enfrentar dificuldades, mas nem imaginava na pandemia. E aí vem essa realidade. A gente fala isso, gente, para que vocês entendam. A cidade já vivia uma série de problemas. Aí veio o caos da pandemia e a prefeita assumiu. Ou seja, foi um gerenciamento de crise para fazer tudo isso funcionar. A partir daí, você começou a criar, então, não dá nem para falar em plano de governo, mas uma estratégia de colocar a casa em ordem. Esse foi o caminho, capitã? Sem dúvida, exatamente isso, Itamar. Eu lembro que na época, né, quando eu vi a situação da saúde, tantas coisas na administração, tudo travado, muitos erros, não tinha gestão por indicadores. Como você faz a gestão de 3 mil servidores, da quantidade de serviços públicos que nós temos, sem ter informatização, sem ter tecnologia, sem ter pessoas habilitadas para isso, que a gente não tinha estrutura administrativa, tudo isso. Eu lembro na época eu pensava assim, olha, se eu fosse escrever um livro agora da realidade que eu vivo, eu acho que o título do livro seria O Protocolo do Caos, porque era um caos, era o caos. Dentro do que está sendo realizado no governo, no seu mandato, são 3 anos e meio, a gente vai tirar um de pandemia, vou colocar 2,5. A senhora percebe que a população, aquele que precisa de saúde, de segurança, a gente vai falar desses temas, saúde, segurança, infraestrutura na cidade, é uma grande preocupação. As pessoas estão entendendo isso, capitã?
Sim, eu tenho Estão certeza percebendo que essa sim. mudança? Isso é importante. Isso. Quando a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas, de estar na rua, de ir na casa das pessoas e conversar, a gente percebe que sim, existe essa percepção da saúde que melhorou com as reformas, com as ampliações, com a nova central de medicamentos, a nossa farmácia 24 horas. A gente tem a abertura de um centro de referência do autismo. Enfim, são diversas ações implementadas na saúde, por exemplo, que faz com que as pessoas tenham essa noção de melhora. Inclusive, assim, pensando na pandemia, todas as cirurgias eletivas ficaram travadas, não tinha, parou tudo, desde a catarata até a vasectomia, todas paradas, não tinha nenhuma. Fez uma série de campanhas e era fila. Exatamente, aí fizemos a hora que acabou a pandemia, a gente voltou com muita rapidez a fazer os exames, né? Mamografia, eu me lembro. Exatamente, mamografia, exame oftalmológico, para a gente voltar a fazer as cirurgias, né? E assim fizemos, zeramos várias filas, fizemos diversos encaminhamentos, a gente foi fazendo a coisa acontecer, na saúde e nas outras áreas também. A reforma da UPA, a UPinha, que foi recentemente entregada. A UPinha nós entregamos no sábado passado, né? Vamos entregar também, agora sábado, a UPA, né? Já toda reformada, toda adaptada. A UPinha já foi uma grande alegria que eu percebi nos vídeos, a população gostou muito, Sim, né? Sim, o que aconteceu com a UPinha, Itamar? A UPinha é a UPA materno-infantil, que ela foi criada, na verdade, como uma adaptação. Quando começou a pandemia, foi separada, na gestão anterior, foi separado o atendimento materno e infantil da UPA geral. Por quê? Pelo risco de contaminação, era um público mais sensível, então foi separado. Ótimo, ótimo, lá não recebia pessoas com sintomas de Covid. Só que foi colocado num prédio totalmente inadequado e sem adaptação. Então ficou super adaptado lá. Então não foi mais do que uma adaptação, foi uma reforma estrutural, que a gente mudou a estrutura e fez hoje funcionar a UPA materno-infantil, que eu tenho certeza que vai fazer história na nossa cidade. Já tem em média 6 mil atendimentos por mês. Olha isso, gente. A gente fala isso porque quem usa a escola, quem usa a saúde, quem usa a cidade, quem anda de ônibus, quem anda pelas ruas, sabe o que a gente está falando. Porque a gente tinha muita crise. Tinha uma outra crise que eu quero lembrar aqui, uma outra grande preocupação nas administrações anteriores, pelo menos a mais recente, que era a falta de diálogo. Quando voltou, isso eu falei muito, gente. Quando esse diálogo voltou à mesa, eu vou dar um exemplo. A campanha salarial dos servidores foi resolvida, atendeu-se o que pôde atender dentro do que preconiza a lei, aumentou, acho que o vale alimentação, ou saúde, quer dizer, agora o entendimento. A gente sabe que pode não ser o ideal, será que vão conseguir o ideal algum dia? Eu não sei. Mas a partir desse diálogo houve um avanço, houve uma tranquilidade, isso já é muito significativo, né, capitão? Sem dúvida. Finalizar uma campanha aí... Itamar, o diálogo é fundamental em qualquer relação. Né, em qualquer relação. E uma relação institucional da instituição, prefeitura, com as forças atuantes no município, ela é fundamental. E o diálogo, essas relações, elas acontecem entre as instituições, elas acontecem através das pessoas. Então é fundamental, né, que eu receba, que eu converse, que os assessores, os secretários conversem, recebam, para que as soluções venham também. Muitas vezes quem tem a necessidade é que sabe qual é a melhor solução. E a gente traz isso sempre. Inclusive, Itamar, depois eu queria, se a gente tiver a oportunidade, de falar um pouquinho da segurança. É o próximo tema, vamos falar da segurança. Estou aqui ansioso, é muita coisa, gente. Mas assim, deixa eu dizer o seguinte, eu sou muito crítico, sempre fui em todas as cidades, eu sempre digo, eu sou ao lado do povo e tal, a gente sempre é entusiasta das boas realizações. Eu não conhecia a prefeita antes, e no começo do governo eu dizia o seguinte, a prefeita tem que receber, tem que conversar, tem que falar com a população, mas não conhecia, nem fazia ideia, capitão, que a senhora passava por essa crise aqui da pandemia e também da questão interna que estava ruim. E aí quando a gente vai vendo os avanços, eu sou entusiasta de coisas boas, por isso que eu estou aqui, a gente está vendo a vida do cidadão melhorar, por meio de serviços, a qualidade de serviço da segurança. Recentemente, a notícia que eu adorei, pegaram os vagabundos aí, acho que foram 10 notebooks, não sei o quê, foi o trabalho de inteligência, é o COI, né? Centro de Operações de Inteligência da Guarda Municipal, implantado nesse governo pela capitã, com valorização do servidor, viaturas e tal, é isso aí, não é? Sim, exatamente. Além da digitalização, né, do poder público, que a gente tirou do zero, a segurança nós não tiramos do zero, mas nós encontramos uma guarda desmotivada, desvalorizada, sem equipamento, sem treinamento, e nós implementamos tudo isso.
implementamos a tecnologia na Guarda Municipal. Então, hoje, a segurança de Valinhos, ela é feita em parceria com o projeto Olho Vivo, que é todo um sistema, né, de interligação de banco de dados, de monitoramento. São mais de 1.000 câmeras de monitoramento na cidade. Então, hoje, o marginal não prospera aqui em Valinhos. Ele cometeu um crime, ele veio, se aventurou a cometer um crime, ele vai ser preso. O último que nós tivemos, né, que nós prendemos, foi um furto, né, na madrugada, em uma escola estadual, né, porque todas as nossas escolas municipais são monitoradas, e essa especificamente, essa estadual, ela tinha monitoramento, mas não em tempo real, né, porque é do Estado, e em posse das câmeras de monitoramento, de todo o monitoramento e fazendo o nosso trabalho, nós conseguimos prender todos os marginais, os 3 envolvidos, e recuperar eu achei bacana demais essa notícia, gente, porque veja, olha o trabalho que tem o setor público executivo de equipar, de reformar, de pintar, valorizar o servidor. Aí vem 3 vagabundos, pula lá e quer levar embora. Eu achei assim, eu adoro esse tipo de notícia. E a senhora colocou muito bem, o bandido não pode ter vez, não pode ter espaço. E acho que foram mais de 3 que tinham mandatos de prisão aqui, pegos aqui, que eram inclusive de outros estados também, né? Sim, nós pegamos, olha, para a gente ter um comparativo de segurança, né? Vamos colocar uma cidade de um porte parecido com de Valinhos, né? Se tivesse a população de Valinhos, no ano passado teria acontecido lá, né? Aconteceu 100 homicídios, 99 homicídios. Né, mas a cidade é o dobro do tamanho de Valinhos, então vamos colocar, se fosse comparar com Valinhos, seriam 50 homicídios no ano passado. Valinhos aconteceu um homicídio, e esse único homicídio, nós gostaríamos se não tivesse acontecido, mas esse único homicídio, ele foi elucidado, ele foi esclarecido e o marginal foi preso. E assim, não foi o primeiro flagrante de homicídio que nós pegamos, por exemplo, prendemos um assassino, uma pessoa condenada por homicídio, que veio lá de outro estado, quando ela entrou aqui com seu veículo, nosso sistema de monitoramento já alertou, a gente já prendeu. É bom que a notícia se espalha, vagabundo aqui em Valinhos já vai ser flagrado, já vai ser capturado, vamos assim dizer. Bom, são notícias boas, obras, eu vou falar das mais recentes aí, essa é do Ilho, né? Do Ilho Beltramini, e o programa Mais Asfalto também chama a atenção da população. Sim, o Asfalto de Verdade, a do Ilho Beltramini, e tem uma obra que eu acho muito legal a gente falar, Itamar, que é assim, a cidade tem algumas coisas que são tão básicas que é até difícil a pessoa lembrar. Nossa, como é importante. A água é a principal delas. Quando tem água, toda pessoa abre a torneira, lava a roupa, lava a louça, toma banho, tá ok, tá lindo. Mas quando falta água, quando esse bem tão precioso falta, a gente não vive sem, a gente percebe que não vive sem. E Valinhos tinha um problema crônico de falta de água, né? Várias crises hídricas, teve uma grande em 2015, mas tivemos outras vezes. Por quê? Porque a gente não tinha uma obra básica, uma obra necessária, uma obra indispensável, que nós já começamos a fazer no início do 2º ano do governo, fizemos o projeto no 1º ano do governo e já executamos ela no 2º ano de governo, que foi a adutora do Rio Atibaia, a segunda via da adutora do Rio Atibaia, né, que a gente já finalizou a parte de captação, agora está só fazendo os ajustes finais para mostrar para a população que nós entregamos, mas a gente está conseguindo agora entregar mais 7,7 bilhões de litros de água por dia em Valinhos, são 90 litros por segundo de água. Com essa outorga aí aumentou a captação. A gente já tinha outorga, já tinha capacidade de tratamento e não tinha adutora, a gente foi lá e fez a adutora. Ótimo. Então assim, é uma obra que eu tenho muito orgulho, eu tenho uma felicidade muito grande de ter sido a responsável por entregar, por fazer essa obra. E tem várias outras fundamentais que nós fizemos, e obras assim, com espera de muitos anos. Uma delas, por exemplo, é a do Ilho Beltramini. Ótimo. Itamar, a do Ilho Beltramini é uma via, né, que ela vem de Vinhedo e ela consegue acessar direto a Geraldo de Gaspari, né? Só que ela não tinha esse acesso nunca tinha sido feito. Não existia esse ato. Não existia essa ligação. E aí todo o fluxo de trânsito, ele era estrangulado na Luiz Brunello, e que é a Rua das Indústrias, né? A gente fala, são várias indústrias lá. E o pessoal das indústrias reclamava há 40 anos. É para os trabalhadores, escoamento de mercadoria, recebimento de matéria-prima, dificulta tudo. Para todo mundo. E para você ter uma ideia, a gente colocou no plano de governo, fiz questão de colocar no plano de governo que eu abriria essa rua. E foi desafiador, mas a gente abriu. E a resposta foi muito positiva, que até os empresários gravaram vídeo, né? Sim. Gente, o camarada que tem um investimento, tem uma planta, tem uma empresa pequena, média, de grande porte, ele precisa de matéria-prima, ele precisa atender o funcionário, precisa de escoamento de mercadoria, e isso já estava sendo aguardado, é uma outra obra que estava sendo aguardada há muito tempo, né? Conseguiu realizar. Alguns bairros a senhora também conseguiu fazer obras, seja em praças ou asfalto, cite aí. Eu lembro que tem um bairro aí... Vou dizer, o Parque Portugal. Parque Portugal é um bairro, né, que tem quase 3 mil habitantes, e ali tinha uma captação de esgoto, né, o esgoto desce do bairro,
e deveria ter uma estação elevatória de esgoto para levar até a estação de tratamento de esgoto. Isso. Não tinha, ela estava totalmente inapropriada para a demanda e vazava esgoto na entrada do bairro. Isso há bastante tempo. Isso há muitos anos. A mesma coisa, nós fomos lá e fizemos a elevatória de esgoto, solucionamos o problema. Isso e várias outras obras, né? Nós reformamos 22 escolas, são 50 na rede. Nós reformamos 22 e 3 nós entregamos nova, né? Porque tinha sido até inaugurada, 2 inauguradas, só o esqueleto, não era um equipamento público, era um prédio vazio, né? Tá. Como encontramos vários, né? O laboratório na saúde e vários outros equipamentos que era uma obra inacabada ou uma obra acabada sem ser um equipamento público. A gente foi solucionando. Porque, Itamar, eu penso, isso eu tenho para mim, né? Tem gente que faz uma administração do quanto pior, melhor, né? Eu vou pegar e esquecer tudo que o outro fez, e aqui tem recurso público ali, eu esqueço tudo que o outro fez, paro, para depois eu falar, o outro não fez. E começo do zero, né? Eu não fiz isso. Eu verifiquei quais eram as prioridades, quais eram as obras que já tinham sido iniciadas, que precisavam ser acabadas, quais eram as prioridades para a cidade, para o ser humano valinhense, e a gente foi lá acabando, uma a uma, entregando, e assim, agora eu sinto que a gente está fazendo, fechando com chave de ouro, né, esse quarto ano do governo, entregando o programa Asfalto de Verdade, que é o maior programa de recapeamento da história da cidade. E que ninguém esperava. São 205 vias recapeadas. Capitã, prefeita, a demanda era muito grande, sobrecarregava aí a imagem da prefeita. Qualquer prefeito que assumisse ia ter que administrar uma crise. A senhora está conseguindo apresentar uma série de soluções para problemas que existiam, inclusive, há muito tempo na cidade. Acabou de fazer a narrativa. Como é que a senhora sente agora, em percentual, do que tudo que precisa fazer na cidade? A senhora conseguiu, nesse governo, está conseguindo, porque faltam ainda 6 meses, é um ano de eleição, é claro, é até pré-candidata à reeleição. Mas 30%, 40%, 50%, dá para falar do tamanho dessa demanda e o quanto a senhora, que eu diria que qualquer coisa que se fizesse seria recorde, né? Porque estava bem ruim. Dá para você ter uma ideia de quanto a senhora conseguiu realizar dentro desse planejamento? Você já consegue enxergar a cidade dessa maneira? Olha, se eu for, vamos avaliar, né? Porque a carga é muito grande sobre a prefeita, né? Muito, claro. Tem muito problema. A prefeita, não é que a prefeita não faz, amigo, a cidade é grande. Aí você tem pouco tempo, De fato, olha, Itamar, quando a gente fala na gestão, no poder público, no executivo municipal, onde tudo sobrecarrega o município, a pessoa não vê o buraco no estado, ela vê o buraco na cidade, na rua da cidade. A unidade básica de saúde, onde ela vai passar por consulta, é na cidade. Às vezes até o hospital estadual fica na cidade, ela vai pensar que é o prefeito, né? Então as escolas, até o Fundamental 2, né? É na cidade, no município. Então é o prefeito que é cobrado, é o chefe do executivo que é cobrado. Como eu falei, a gente pegou um caos, né? Estava um caos realmente. Os serviços públicos estavam assim, numa situação muito complicada, todos eles, e nós fomos trabalhando um a um. Quando eu olho o meu parâmetro, tem que ser algo palpável. Eu olho o plano de governo, foi o planejamento que nós fizemos. Quando eu olho o plano de governo, eu olho que a gente conseguiu executar cerca de 90% do que está no plano de governo, desde a abertura da Duílio Beltramini, até trazer o Poupa Tempo, incentivo a produtores, digitalização da prefeitura, recapeamento, formatização das escolas, informatização. Então, assim, em todos os indicadores palpáveis que nós colocamos como meta no plano de governo, a gente conseguiu já concluir 90%. Tenho que melhorar? Claro, sempre tem. Nós reformamos 22 escolas. Eu quero ter a oportunidade de reformar as outras 25 que faltam. Eu quero ter a oportunidade de inaugurar mais 3, 4 creches. A gente inaugurou 3, eu quero inaugurar mais 3 ou 4. Nós fizemos a adutora, agora eu quero fazer a estação de tratamento de esgoto, que é uma necessidade também. E tudo isso demanda tempo. É um desafio grande aí, né? Exatamente. Nós asfaltamos recapeamos 205 vias na cidade. Eu quero recapear mais 205 por ano, né? Então, assim, esse é o desejo, mas assim, Itamar, uma coisa que eu fico muito tranquila, né? As pessoas até falam que eu tô sempre otimista, eu tô sempre feliz. Claro. Eu tô sempre otimista, eu tô sempre feliz, eu sou mulher, eu sou uma mãe de família, eu tenho 2 filhos, eu tenho meu trabalho, ser prefeita é o meu atual trabalho, e eu fui um profissional da segurança pública por 20 anos, né? Então, eu consigo ter autocrítica e saber, eu tô fazendo tudo que é possível. Eu estou doando de mim, mais até do que eu poderia, porque eu tenho que doar também para os meus filhos, para minha família, mas eu estou fazendo tudo que eu posso para entregar o melhor para a nossa cidade. Então, assim, eu acho que esse otimismo, essa felicidade, essa paz, é de saber que eu estou fazendo a minha parte. A entrega, a gente está
ouvindo aqui a prefeita, que é mãe, que é gestora, é alguém que realiza. Mas um detalhe importante, uma grata surpresa para Valinhos. A senhora tem mantido um ótimo relacionamento com o governador, né, Tarcísio de Freitas, que tem tido um olhar muito bom, muito legal para toda essa região metropolitana de Jundiaí e Campinas, e alguns anúncios. Esses anúncios são importantes também dentro do que a senhora quer realizar para o próximo governo, né? É bom que se diga isso. Sem dúvida, sem dúvida. E o que acontece? Eu busco sempre, né, aquele termo, fazer politicagem. De fato, eu busco não tratar a população, a pessoa que tem um sonho, com desprezo, porque sonho é o que a pessoa tem de mais valioso. Sonho, a gente está falando de felicidade, de esperança, né, de construção. Muitas pessoas têm sonho da casa própria, e aqui a gente está buscando realizar esse sonho. Então nós conseguimos 200 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é uma conquista imensa para a cidade. Quantas casas? 200. 200 casas. Tem Isso. gente aqui que nunca entregou nenhuma unidade e tem promessa já há bastante tempo. Eu gosto de lembrar isso. Exatamente. Aí as pessoas falam assim, mas não anunciou, não fez a fila para fazer o cadastro. Eu falei assim, olha, eu vou anunciar quando a gente tiver o projeto pronto, aprovado. Começar a construir. Por quê? A gente consegue as casas, que é o investimento, né, as unidades, que é o investimento do governo federal, mas efetivamente a gente vai poder construir quando tiver o chamamento da construtora, quando tiver a construtora, o terreno nós já temos, estamos fazendo toda a sondagem. Ótima então notícia. Eu não vou pegar o sonho de uma pessoa de ter uma casa, né? Exatamente, falar, a gente vem fazer o cadastro aqui, todo mundo ficar na ansiedade. Então eu não fiz isso, poderia fazer, ir fazer propaganda. Mas não trabalha assim. Mas eu não trabalho dessa forma, né? Então a boa notícia é que federal, a gente conseguiu 200 casas do Minha Casa Minha Vida, e estadual, a felicidade da gente ter participado aí do evento de entrega, né, do governador, de 100 unidades da CDHU, que também nós vamos receber. São 300 unidades. 300 unidades. Posso falar de política um pouquinho, prefeito? Claro, mas deixa eu só te falar, foi essa notícia, foram, na verdade, 3 excelentes notícias do governador, do nosso governador Tarcísio de Freitas, né? As casas, 100 unidades da CDHU, 2,2 milhões para a gente investir em uma via importante da Francisco, que é a Francisco Juliato, lá no Vale Verde, que vai fazer drenagem e pavimentação, e também uma que é importante para toda a região de Campinas, né, que é o trem Intercidades. O trem Intercidades, exatamente, já veio tivemos lá, né, na assinatura do contrato com o nosso governador, com a deputada e agora a secretária Valéria Bolsonaro, então é uma felicidade muito grande para a gente. E esse projeto parece que vai demorar muito, acho que é para 2028, 2030, é rapidinho, 2 minutos, sim, né? É rapidinho, está pronto o trem Intercidades, que é muito importante para o turismo, para a mobilidade, para todos os sentidos. Quando eu falo de política, eu quero dizer o seguinte, prefeito, até para a gente encerrar. É bom que você que nos acompanha entenda o seguinte, dentro de todo esse processo, você tem uma vitrine, né? Não é isso, prefeito? Uma vitrine. Sim, Você tem a prefeita que está trabalhando, está realizando, está feliz por estar realizando o que está conseguindo realizar, tem um projeto de continuidade e melhoras, inclusive com anúncios do governo do Estado, com o apoio do governador Tarcísio para melhorar a cidade em vários setores, e você tem também algumas pessoas que nunca realizaram nada e estão prometendo. Tem gente prometendo aí até passagem de graça, gente, é para dar risada. Tudo isso é para pegar... Eu estou pegando esse gancho, capitão, porque tem gente que trabalha com o sonho das pessoas. As pessoas se iludem muito. Então, conheça as pessoas, entenda o que já foi realizado, o que está sendo feito. Essa base, por eleitor, a senhora considera que é fundamental também? Porque senão a pessoa fica, vai ter casa, vai ter passagem de graça, eu vou ser atendido, eu vou ligar de manhã, à tarde eu vou ser atendido na unidade de saúde. Mentira. Então, exatamente. As pessoas vendem isso muito em campanhas. Aí, esse ano, mais uma vez... Olha, Tamara, eu penso que para a campanha é fundamental, mas para a vida ultimamente tem sido, né, fundamental uma palavra, uma avaliação que chama discernimento, que é saber diferenciar as coisas. Que é você ter a capacidade de avaliar e falar, isso é possível ser feito? Se uma pessoa fala que vai vender o terreno para você na Lua, é possível fazer isso? A pessoa fala que vai fazer com que todos os valinhenses tenham um ônibus de graça, é possível isso? A pessoa fala que vai fazer com que nenhuma pessoa precise mais pagar imposto, é possível isso? A gente precisa utilizar de discernimento, que é diferenciar as coisas, falar, isso é possível pelo orçamento do município? Isso é viável? Como que vai ser o custeio dos serviços públicos se a gente não tiver esse tipo de imposto? Então, tudo isso é fundamental, o discernimento para diferenciar a verdade da mentira. E hoje, Tamar, algo muito sério, para diferenciar o bem do mal. Eu costumo dizer que eu nunca gostei, nunca guardei segredo para ninguém que eu não gosto de esquerda. A esquerda no Brasil vende sempre a promessa, vende a ilusão que tudo vai ficar maravilhoso e não fica. Tanto é que o atual governo federal que ganhou de esquerda, é claro que os municípios e o Estado têm que manter boa relação porque faz parte do processo. Mas veja, o arroz
Fora o problema do Rio Grande do Sul, tinha passado de R$ 35 na prateleira. E o governo do PT diz que não, diz que a sua vida vai melhorar, que você vai ter picanha. Não tem picanha, o arroz está caro. A maior prova é essa. Então a esquerda vende muita ilusão. E tem gente que até mudou de bandeira, né? Está acontecendo isso, viu, capitão? Vamos encerrar falando isso? Tem muita gente mudando de bandeira, tem gente até atrás do Bolsonaro e do Tarcísio. Tem gente de esquerda, tem gente que está mudando de bandeira. Não, agora eu sou Tarcísio. Sabe por que as pessoas dizem que são Tarcísio agora? Ou são Bolsonaro? Porque o Tarcísio está fazendo entregas nos municípios, está tendo um olhar bacana, mas para o estado inteiro, independente de bandeira. E é aí que você tem que ficar atento, né? A pessoa é de esquerda, aí diz que é de direita, não é de direita. Então você tem entregas, tem realização, tem planejamento, que a senhora tem, e do outro lado eu diria que é só promessa. Até para avaliar o passado da pessoa, né? Quem pode fazer? É quem já fez, né? A senhora foi comando do Corpo de Bombeiros durante quanto ano? 9 anos. 9 anos, administrou, né? Isso. Uma equipe, administrou um trabalho, tem realização, tem a capacidade de administrar, não é isso? Isso faz a diferença, não faz? Ah, sem dúvida. Sentiu diferença? Não, é tudo, é do Estado também, né? A polícia, do Estado, eu sou polícia militar, isso, 20 anos que eu servi, e a minha formação, né, é gestão pública, na área de segurança pública. Então, parte de direito, administração pública, a parte de gestão, Itamar, graças a Deus, foi muito tranquila para mim. Ótimo. E a política a gente aprende rápido, né? Tá vendo? Só aprende quem fala a verdade, quem não fala, quem promete não realiza. Exatamente. Capitão, uma palavra de otimismo para a gente finalizar. É um ano de eleição, é um ano de realização. Eu acho que a gente tem sempre que ser otimista, ser propositivo, a gente tem que ser focado para atingir os objetivos. Eu percebo que a prefeita é assim. Uma mensagem para o nosso eleitor aí de Valinhos, mostra isso em palavras, essas realizações que já foram feitas e muito mais poderá ser feito. Eu acho que é isso que as pessoas precisam ouvir, mas não é o que está sendo feito, né? É a realidade. Fala um pouquinho isso para a gente encerrar. Sem dúvida. Bom, obrigada pela oportunidade, Tamara. Eu acho que eu não poderia deixar de falar na confiança em Deus. E que Deus está sempre acima de tudo, acima de todos nós. Ele está muito acima das nossas vaidades, dos nossos desejos, da nossa vontade. E tudo que Ele designa para a nossa vida é o que é melhor para a gente e o que é melhor para os nossos entes queridos, para as pessoas que nós amamos. E eu confio em Deus e confio e que Deus, né, me entrego à vontade de Deus para que eu possa ser um instrumento da vontade dele, né? Hoje eu estou como chefe do executivo, eu estive 20 anos na Polícia Militar, ali tive a oportunidade de ajudar as pessoas, de fazer muitas ações, né, de salvar vidas e de ajudar pessoas. E é o que eu busquei fazer nesses 3 anos e meio e intenciono continuar fazendo aí esses próximos 6 meses e entrego na mão de Deus o que for da vontade dele, do desejo dele, com o coração em paz, o coração feliz. E muito obrigada a todos pelo carinho, pelo carinho como eu sempre sou recebida em todos os lugares que eu vou. Muito obrigada. Uma mulher líder, focada, mãe, gestora, falando diretamente com você e falando de Deus. Então você também tem que saber escolher qual é o caminho mais seguro. Quem acredita e confia em Deus, quem quer trabalhar, já melhorou a vida das pessoas, está melhorando? Ou você cai em promessa? Então tá fácil. Capitão, obrigado pelo carinho, obrigado pela entrevista. Até o próximo encontro. E a palavra final. Eu disse isso outro dia num áudio no WhatsApp Notícias. Um dia um camarada daqui, não vou me lembrar o nome, você virou assessor de imprensa da prefeita. Eu vou dar a resposta para você aqui no podcast. A prefeita está realizando, está entregando, melhorando a vida das pessoas. Eu sou entusiasta de coisas boas. Se você acha que isso é ser assessor, então eu virei. Não é que eu trabalho diretamente com ela, eu sou assessor. Eu não tenho cargo em prefeitura nenhuma, eu tenho cargo. Não é isso. Mas eu gosto de ouvir quando as pessoas querem e conseguem melhorar a vida das pessoas. O dom que Deus me deu de fazer o que eu faço é exatamente para ajudar o próximo. E quando eu encontro pessoas que fazem isso, tenho certeza que eu estarei com elas, estarão comigo. E eu espero que você esteja com a gente também. Curta, compartilhe. Um grande abraço.